Alô, alô pessoal, muito prazer, eu sou Ana Flávia Tavares, professora de Direito Constitucional e estou gravando esse vídeo inédito para a seleção de novos talentos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Escolhi tratar hoje o tema prisão civil. Você sabe qual é a atual conjuntura normativa e jurisprudencial da prisão civil? Não? Então vem comigo. Para a gente começar, vamos falar um ponto importante sobre os direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte ou decorrentes do regime ou dos princípios adotados pela Constituição. Isso significa que o rol de direitos e garantias fundamentais, expressamente previstos do artigo 5º ao 17 da Constituição, é um rol exemplificativo, é um rol não taxativo. Porque além desses direitos e garantias fundamentais expressamente previstos, nós temos outros, decorrentes dos princípios adotados pela Constituição ou previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Pois bem, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, estabelece que não é mais admitida a prisão civil no Brasil, salvo em duas situações. Não mais se admite a prisão por dívidas no Brasil, salvo em duas situações. Primeiro, a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Portanto, de acordo com a Constituição Federal, não mais se admite a prisão civil no Brasil, salvo daquele que se recusa a cumprir uma obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Quanto à prisão civil do que se recusa a cumprir uma obrigação alimentícia, nós não temos maiores discussões, é amplamente aceita e aplicada. O problema surge com relação à prisão civil do depositário infiel. Isso porque, pessoal, o tratado internacional chamado Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelece em seu artigo 7º, inciso 7, que não mais se admite a prisão civil, que ninguém será detido por dívidas, salvo em uma única situação: aquele que se recusa a cumprir uma obrigação alimentícia. Temos aí um aparente conflito entre o que dispõe a Constituição Federal e o que dispõe o Tratado Internacional. Nós acabamos de falar que o rol de direitos e garantias fundamentais expressamente previsto na Constituição é um rol exemplificativo. Isso significa que essa previsão específica no Tratado Internacional é sim um direito fundamental. É um direito fundamental da pessoa, é um direito fundamental à liberdade da pessoa, não ser privado de sua liberdade por dívidas. E aí nós temos esse aparente conflito entre a Constituição Federal, que admite em duas situações, e o Tratado Internacional, que somente admite em uma situação. Para resolvermos essa problemática, que por muito tempo foi objeto de muitas discussões, nós vamos encontrar no texto constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a resposta para essa problemática. Primeiro, precisamos falar sobre a incorporação dos tratados internacionais. Essa incorporação, essa internalização dos tratados internacionais é prevista na própria Constituição. Tratado internacional é um acordo internacional realizado por países, por estados nacionais e, eventualmente, por organismos internacionais, que prevê determinados compromissos, que, uma vez internalizados ao ordenamento jurídico, passa a ter vigência e passa, portanto, a ter força obrigatória. Aqui no Brasil, o processo de internalização dos tratados internacionais funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós temos a atuação do Presidente da República, porque, de acordo com o artigo 84, inciso 7 da Constituição, é competência privativa do Presidente da República
é celebrar tratados internacionais, tratados, acordos ou atos internacionais. Então, inicialmente, nós temos a assinatura do tratado internacional por parte do presidente da República. Ocorre que esse tratado precisa ser aprovado pelo nosso Poder Legislativo Federal. Isso quem faz, claro, é o Congresso Nacional. Porque, de acordo com o artigo 49, inciso 1 da Constituição, compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar esses tratados, esses acordos internacionais que venham trazer compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Portanto, primeiro passa pela assinatura do presidente, posteriormente pela aprovação do Congresso Nacional. Essa aprovação pelo Poder Legislativo se dá por meio de um decreto legislativo. Posteriormente, passa ainda pelo presidente da República, que vai dar a sua ratificação, produzindo então um decreto presidencial. A partir desse momento, nós temos a internalização do Tratado Internacional para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. É a partir desse momento que esse Tratado Internacional passa então a ter vigência. Só que nós precisamos analisar qual é a forma, qual é a natureza jurídica que esse Tratado Internacional vai ter aqui no Brasil. Qual é a força normativa desse Tratado Internacional? É uma força de emenda constitucional, de lei ordinária ou de norma supralegal? Para a gente descobrir, eu separei aqui os 3 tipos de tratados internacionais. O primeiro deles é o Tratado Internacional, que versa sobre direitos humanos e que foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos, em 2 turnos de votação. Esses tratados internacionais terão equivalência das normas constitucionais, serão equivalentes às emendas constitucionais. Portanto, esse primeiro tratado internacional está bem aqui no topo do nosso ordenamento jurídico, junto com a Constituição Federal. Já que esse tratado internacional foi aprovado, e não é por coincidência, ele foi aprovado com os mesmos requisitos para se aprovar uma emenda constitucional, requisitos esses que estão previstos lá no artigo 60 da Constituição, esse tratado internacional será equivalente a uma emenda constitucional. Portanto, está ali, bem no topo do nosso ordenamento jurídico, ao lado das normas constitucionais. Esse tratado internacional não vai formalmente para dentro da Constituição, mas ele tem sim equivalência, ele tem força normativa de norma constitucional. Bom, quanto a esse daí, nós não temos nenhum problema, porque é a própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que traz essa previsão. O segundo tipo de tratado internacional, que aqui no material até coloquei como a terceira opção, é aquele tratado internacional que não versa sobre direitos humanos. Esse, consequentemente, não pode ser equivalente a uma emenda constitucional. Esse daí tem força de lei, lei ordinária. Portanto, aqui no nosso ordenamento jurídico, na pirâmide do nosso ordenamento jurídico, ele está logo aqui abaixo, dentre as normas infraconstitucionais, porque tem força, tem status de uma lei ordinária. A problemática surgiu e durante muito tempo nós tivemos muitas discussões a respeito desse segundo tratado aqui, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado com os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. E, consequentemente, claro, não pode ter status de norma constitucional. Mas e aí, o que é que a gente faz com esse tipo de tratado internacional? Que é o caso, pessoal, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, ao qual eu estava me referindo no início da aula. Qual é a posição jurídica, qual é a posição dentro do nosso ordenamento jurídico desse tratado internacional? Bom, depois de muitas discussões, o Supremo Tribunal Federal foi procurar em outro direito, foi importar de outro direito uma teoria chamada teoria da supralegalidade ou tese da supralegalidade. Isso porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é uma convenção de 1969
que foi incorporada e internalizada ao nosso ordenamento jurídico em 1992. Ocorre que esse parágrafo 3º, ao qual eu me refiro aqui, ele foi objeto de uma emenda constitucional. Ele foi inserido na nossa Constituição por uma emenda constitucional, a 45 de 2004. Isso significa, claro, que esse Tratado Internacional de 1992 não poderia ter sido aprovado com os requisitos do parágrafo 3º. Consequentemente, não equivale a uma norma constitucional. Mas e qual é a equivalência dele? Qual é a força normativa desse Tratado Internacional? Veio, então, o Supremo Tribunal Federal para nos dar uma solução. Olha, esse tipo de tratado internacional, que é sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado com esses requisitos, ele tem uma posição privilegiada dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele está aqui, ó, abaixo da Constituição, mas acima das leis. É uma norma supralegal, abaixo da Constituição, porém acima das leis. Segundo a tese da supralegalidade, esse tratado internacional ele tem a força de paralisar a aplicação dessas normas infraconstitucionais. Ora, nós sabemos que para haver a aplicação da prisão civil do depositário infiel é necessário uma lei regulamentadora, uma lei que regulamente a aplicação dessa prisão civil. Lei regulamentadora, portanto, está aqui dentre as normas infraconstitucionais. Se o Tratado Internacional está acima dessas normas infraconstitucionais, acima da lei regulamentadora da prisão civil, isso significa que esse Tratado Internacional que está aqui, ó, nessa segunda posição, que é o Tratado Internacional que versa sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado com esses requisitos, esse Tratado Internacional, por ter essa posição privilegiada, teve o condão de paralisar a eficácia dessa lei regulamentadora. O Tratado Internacional, por ter essa posição privilegiada, teve o condão, teve a força de paralisar a aplicação da prisão civil, a aplicação da lei regulamentadora da prisão civil do depositário infiel. Resultado, hoje não mais se admite a prisão civil do depositário infiel. Veio o Supremo Tribunal Federal e editou, segundo a sua prerrogativa lá do artigo 103-A da Constituição, uma súmula vinculante, a súmula vinculante 25, para dizer o quê? É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Portanto, pessoal, hoje não mais se admite a prisão civil do depositário infiel. Percebam aí que não há conflito, né? Eu falei para vocês que é um aparente conflito, porque não há conflito. A previsão sobre a prisão civil do depositário infiel continua vigente, continua lá na nossa Constituição Federal. Só que o tratado paralisou a aplicação dessa lei regulamentadora. Portanto, embora previsto constitucionalmente, não mais se admite a prisão civil do depositário infiel. Com relação à prisão civil daquele que se recusa a cumprir a obrigação alimentícia, não temos maiores problemas. A problemática, como eu coloquei para vocês e agora solucionada, era com relação ao depositário infiel. Aquele que recebe a obrigação, que recebe, né, a tarefa de cuidar, de zelar, de preservar um bem e não faz de forma correta, não cumpre com suas obrigações. Esse daí vai sim, claro, ser responsabilizado, mas não vai mais pagar, né, responder com a sua própria liberdade, porque hoje não mais se admite a prisão civil do depositário infiel. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!